Misturas homogêneas são aquelas que apresentam um aspecto uniforme, com uma única fase, como por exemplo a água e sal. E misturas heterogêneas são aquelas que apresentam mais de uma fase, como por exemplo a água e a areia. A hemodiálise acontece quando os rins param de funcionar e o processo de filtração do sangue fica tão comprometido que ele precisa ser substituído artificialmente pela hemodiálise. A filtração simples é a separação de misturas heterogêneas onde se separa um líquido de um sólido, por exemplo, a areia da água. Filtração a vácuo é o método de separação de misturas heterogêneas de um sólido mais líquido, por exemplo, água e areia. Esse é o aparelho usado para fazer a separação e é praticamente igual à filtração simples, só que é feita sob pressão e é mais rápido. Fracionada é o método de separação de misturas homogêneas de dois líquidos, e esse é o aparelho usado. Você coloca os dois líquidos aqui nesse balão e ele é aquecido. Aí, o que tiver a ponto de ebulição mais baixa vai evaporar e vai passar pelo condensador e virar líquido de novo. Então, é importante você saber o ponto de ebulição dos dois líquidos. Separação magnética é uma mistura heterogênea usada para separar metais de não metais, presentes em uma mistura por meio do ímã. Então, como por exemplo, a mistura de ferro e enxofre, e você coloca o ímã em cima e o ímã vai atrair o ferro. A catação é uma separação de mistura heterogênea de dois sólidos, como por exemplo você catar o feijão ou o lixo. Centrifugação é a separação de misturas homogêneas através da densidade. A centrifugação é usada para acelerar esse processo ou para separar soluções em que as partículas do sólido ficam dispersas no líquido e não se sedimentam, como por exemplo o sangue. Cromatografia é um método de misturas homogêneas de dois sólidos, que isola e separa seus componentes através de suas cores, exemplo a canetinha. A peneiração é um método de separação de misturas heterogêneas de dois sólidos. As pequenas partículas passam pela peneira e as grandes permanecem, exemplo açúcar. Destilação simples serve para a separação de uma mistura homogênea de sólido e líquido. É importante que os pontos de ebulição da substância sejam diferentes, como por exemplo o sal e a água.